volta ao vivo com o nosso Manhã TCM. Muito obrigada a todos vocês pela companhia, pelo carinho da audiência. Já trazendo um recado importante. Com mais de 10 anos no mercado, a Trip Online trabalha com caravanas religiosas e grupos corporativos. Padre Charles Lamartine tem um convite para você. Sou o Padre Charles Lamartine e gostaria de convidar você para viver uma experiência incrível. Em outubro deste ano, irei com um grupo de peregrinos visitar os santuários marianos, Lourdes, Fátima, tantos outros belos lugares. Gostaria de convidar você para estar conosco. A nossa viagem será com a agência Trip Online. Garanta logo a sua vaga e venha viver conosco essa experiência de fé nos santuários marianos. Para mais informações, acesse o Instagram, @trip.online_ ou fale no WhatsApp 849-9915-8220. Após esse recado especial para você participar desses momentos abençoados, junto com sua família, Trip Online, Padre Charles Lamartine, a gente traz um projeto muito importante de restauração do nosso patrimônio histórico, cultural, religioso aqui no nosso Rio Grande do Norte, falando sobre aprovação junto ao novo PAC, trazendo aí a restauração da antiga capela de São Miguel Arcanjo em Extremoz. E a gente recebe com muita alegria aqui na nossa Casa do Manhã, via tecnologia, via Skype, o arquiteto Ramon Bezerra. Ramon, muito bom dia, que alegria recebê-lo aqui na nossa Casa do Manhã. Olá, Dani, bom dia, é uma honra imensa estar aqui partilhando um pouco dessa conquista com vocês. Vamos falar um pouco como é que surge a ideia, então, de inscrever esse projeto no novo PAC, trazendo novas perspectivas e esse olhar junto, né, ao nosso patrimônio histórico, religioso, cultural, da nossa identidade, e que muitas vezes ele acaba sendo esquecido e aí chega a ficar em ruínas, e a gente precisa então de iniciativas que possam proporcionar, né, a restauração e um olhar mais cuidadoso para todo esse nosso patrimônio e a nossa história. Então, isso mesmo. O projeto, ele foi resultado, né, de um trabalho de conclusão de curso, meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFESA de Paulo dos Ferros, né, e aí ele surgiu com essa vontade mesmo, como eu sou de Extremoz e fui estudar em Paulo dos Ferros, né, tive todo esse trajeto, esse traslado de poder desbravar o Rio Grande do Norte, atravessar o Rio Grande do Norte inteiro para poder, em busca do estudo, né, de realizar o sonho de estudar em arquitetura. E aí, estudando em Paulo dos Ferros, eu tive contato com a professora Monique, com quem me apaixonei pela área de patrimônio, Monique Lessa, e que hoje nós temos essa parceria imensa, até mesmo agora, durante o mestrado que eu estou fazendo na UFRN, seguindo a mesma linha de temática. E aí a gente teve essa ideia de trabalhar um pouco com esse bem que já era tombado pela Fundação José Augusto, na esfera estadual de preservação, que fica na cidade de Extremoz, que é justamente a minha cidade natal, a quem eu tenho tanto apreço, tanto carinho, e que gostaria muito de ter um pouco dessa contribuição para as pessoas da minha cidade, né, de onde eu vim. E aí a gente trouxe um pouco dessa valorização, né, de mostrar formas de preservação desse bem que há muito tempo já estava sendo negligenciado, e a gente tentou trazer outras formas de preservação que vão além da cultura de reconstrução, que aí a gente pontua no trabalho como também existem um certo erro ao pensar de que muitos dos patrimônios eles devem ser reconstruídos que foram perdidos. Então a gente discute um pouco disso com um pouco do contexto teórico italiano, né? E aí a gente mostra outras formas de intervir e apresenta esse projeto que agora foi contemplado pelo edital do novo PAC, né, da Patrimônio Histórico, e estamos aí nessa nova luta, né? Falando sobre a realidade, como é que se encontrava, né? Como é que você visualizou? Você falou que o patrimônio estava sendo um pouco negligenciado com relação a essa antiga capela. Como eram as condições quando você vai observando, né, toda essa situação e que vamos perdendo, né, um pouco de toda essa riqueza e também trazendo já essas novas perspectivas de formas de conservação? Então, o próprio trabalho, como eu falei, ele surge como uma forma
de protesto mesmo, diante desse cenário de negligência do patrimônio, que ele já era tombado, mas de que o tombamento ele não estava sendo suficiente para a salvaguarda do bem, porque nunca houve nenhuma ação de salvaguarda, nenhuma ação de preservação. E aí o próprio trabalho ele se intitula Manifesto Face à Inércia, né? Então, é diante dessa inércia de que o bem se encontrava, né? Os vestígios do que ainda restou da antiga igreja e também do convento jesuíta que ficava ao lado da igreja, e que tem uma imensa valoração histórica, também de reconhecimento da população de sua antiguidade, de sua importância, de como ele também contribui para a história do Rio Grande do Norte, mas também do Brasil, do papel da igreja, né, nas capitanias, de quando teve a expansão da fé católica com as missões jesuíticas, e também como toda essa igreja ela foi construída com o trabalho indígena, o trabalho escravo, é necessário pontuar, o trabalho escravo indígena e negro. Então, tem diversos aspectos, e Extremóis é uma cidade riquíssima de cultura, riquíssima. Nós temos muita cultura, nós temos muitas histórias, muitas lendas, né, que foram passadas de pai para filho, e isso é um pouco, né, só uma pontinha do iceberg de como a gente pode incentivar mais essa questão do senso de pertencimento da população. Né, e já que, desde quando eu era criança, que eu me entendo por gente, né, digamos assim, Extremóis, se tinha essa necessidade de querer rever como era a antiga igreja, né, de querer reviver essa antiga ambiência. Mas para que reconstruir-se um bem que foi perdido no início do século XIX, né, e que a gente não tem nenhum dado científico, não temos plantas, não temos nada que comprove a estrutura da igreja, estaremos reconstruindo em torno de uma mentira, né, de meras deduções. Então, como que a gente pode reconstruir essa ambiência para mostrar essa imponência da igreja de uma forma científica, mas também sem cancelar a interpretação das pessoas em torno desse bem, né, de como era essa magnitude do bem, de forma que a gente interprete a volumetria da igreja de forma crítica e as pessoas consigam imaginar como era aquela igreja, mas sem necessariamente cancelar os valores históricos de antiguidade também, daqueles vestígios que restaram da antiga igreja, né, que é justamente as ruínas, o que restou da antiga igreja. Então, o projeto ele tenta facilitar essa leitura do bem, mostrar para as pessoas, essa parede pertencia à antiga nave, essa parede pertencia ao convento, essa parte aqui ela era uma parte importantíssima na estrutura de várias igrejas naquela época. Então, várias outras igrejas também nessa mesma magnitude na época tinham essa mesma estrutura. Então, como que a gente pode contar a história sem necessariamente contar em torno de uma mentira, né, de falsos históricos, de materiais falsos, mas de uma forma que a gente não cancele essa historicidade do bem. Tudo isso é muito importante, e quanto é importante também essa sensação do pertencimento, de pertencer àquela localidade, de querer que a história ela seja contada e recontada, né, por meio dessas diversas ferramentas dos patrimônios, trazendo aí esse resgate de toda essa história em virtude aí também de toda essa colonização com relação aos jesuítas, né, aos povos originários, os indígenas, também trazendo toda essa questão da escravização aqui no nosso país. Para você, Ramon, como é que foi também trazer também todo esse contexto histórico italiano, esse embasamento, como é que é todo esse embasamento para o que o projeto ele pudesse, né, ser apresentado e também aprovado junto ao novo PAC? Então, foi uma longa trajetória, né? Foi um percurso muito grande no TCC. Realmente foi um grande desafio que eu topei junto com minha orientadora, porque o trabalho ele tinha uma carga teórica muito grande, né? A gente, quando se trata do campo acadêmico do restauro, é um campo muito minucioso. Então, o trabalho ele inicialmente tinha um viés mais documental do que existia da ruína, e depois a gente passou a ver que, não, peraí, a gente precisa propor algo e mostrar uma forma de qual a melhor forma de intervir para esse tipo de bem, né? Porque o teórico Carbonara ele vai falar que é necessário a gente mais ouvir o que o bem tem a dizer do que necessariamente já ir propondo. Então é necessário a gente ter esse diagnóstico do bem, né? Ouvir um pouco, ver a história do bem, qual a estrutura, se realmente há necessidade de reconstrução, se existem outras formas de intervir, a gente pode construir um abrigo, a gente pode construir uma cobertura, a gente pode construir várias outras formas de intervenções.
mas qual necessariamente de acordo com o que as pessoas necessitam, né, justamente para que seja gerado esse senso de pertencimento, qual a melhor forma de intervir nesse tipo de bem, né? Então, o teórico, né, a parte da teoria italiana, ela tem esse contexto de discussão de várias formas de intervir em torno de uma escala, que a professora Natália Vieira, minha atual orientadora do mestrado, ela vai mencionar de que existe uma escala entre o que é reconstrução, o que é apenas conservação e o que é a discussão crítica desse bem, que estaria entre o reconstruir ou apenas conservar, né? Então, essa teoria italiana ela vai perpassar, né, diante dessas questões e que vai embasar muito das discussões também no campo acadêmico brasileiro, e também porque a própria Itália foi berço de várias cartas e recomendações da Unesco, né, e cartas patrimoniais. Então, foi uma longa jornada, a gente precisou ter um bom referencial teórico italiano, tivemos que ler várias coisas, né, e aí eu tive também embrolar aí no italiano para poder conseguir também ter essa base. E aí, mas foi uma experiência muito rica e que esses frutos estão sendo colhidos agora, né, e vários outros frutos também que a gente está passando. E também parte dessa teoria continuou sendo trabalhada no meu mestrado, na UFRN. Já trazendo um pouco mais de detalhes do trabalho do Ramon, a gente já mostra algumas imagens, né, de toda essa proposição, de toda essa apresentação que ele traz, então, como sugestão para toda essa preservação, restauração e conservação desse nosso patrimônio. Vou pedir para você explicar um pouquinho, Ramon, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Certo. Então, essa imagem mesmo, ela está mostrando um pouco de como vai ser a visitação, né? A gente vê passarelas que a gente consegue orientar um pouco da circulação das pessoas, porque toda essa área se trata de um sítio arqueológico, né? Então, a gente tem que dar a possibilidade também de pesquisa de escavações, e aí a intervenção, ela tem essas passarelas para poder proteger um pouco desse sítio e também controlar a caminhabilidade das pessoas. E aí, logo de cara, você vê essa grande estrutura metálica de que ela é vazada, né? Você pode perceber de que, por longe, a gente tem essa sensação de silhueta da antiga igreja. E quando a gente chega mais perto, a gente percebe que ela é totalmente transparente e totalmente fragmentária. E a gente dá essa visão dos vestígios para que eles sejam protagonistas da intervenção, né? Na outra imagem, né, que você tinha mostrado, justamente é como é o estado atual agora. Do lado direito, as ruínas, os vestígios da antiga nave da igreja, e lá no fundo, do lado esquerdo, seriam os vestígios do antigo convento, né? Então, como que essa intervenção, através de uma estrutura que ela é reversível, que ela é distinguível, que ela é removível, que ela não afeta também a leitura do bem, e que o protagonista aí sim deve ser os vestígios da antiga igreja, ela tenta facilitar essa leitura, né? Tenta deduzir de alguma forma como que para as pessoas, qual era a importância dessa igreja, né? Como era a magnitude. Como o próprio Câmara Cascudo fala que era um dos antigos templos mais bonitos da capitania, né? Então, o próprio arquiteto também é o mesmo arquiteto do Forte dos Esmagos, o Gaspar de Sampérez, e também o arquiteto que fez a antiga Catedral de Natal, Nossa Senhora da Apresentação. Né? Então, aí nas outras imagens a gente pode perceber um pouco de como vai funcionar a intervenção, a entrada, né, do parque. A gente tem várias sinalizações que vão indicar um pouco da história, como foi também a parte de pesquisa arqueológica, como foi a questão da própria intervenção, mas também mostrar o que cada parte desse vestígio pertence ao quê, né? Então, é muito importante ter todos esses elementos, já que tem tanta riqueza de detalhes. E, além disso, a gente pode contar também as outras histórias, né? Extremóis, que é a cidade do Grude, Extremóis que tem tantas lendas, lenda da cobra, lenda do sino caído, várias outras lendas que também a gente escuta desde criança e que o mundo precisa escutar também, né? As pessoas precisam entender um pouco dessa importância, que muitas vezes até mesmo no Natal as pessoas não têm conhecimento desse bem. E
como que a gente consegue trazer né, esse conhecimento ainda mais para perto, não só para o senso de pertencimento das pessoas que moram na cidade de Extremóis, mas também para o Estado, né, porque é um bem tombado a nível estadual e que agora também está em processo de tombamento a nível nacional, né, que se reconhecido como patrimônio nacional pelo IPHAN, também teremos esse reconhecimento nacional. Né, então, é um bem de tamanha importância singular e esse projeto ele vem para tentar, né, reverberar um pouco e proporcionar mais um pouco da perpetuação do papel social do bem também na sociedade. Olha que incrível conhecermos um pouco mais desse projeto do Ramon Bezerra, trazendo aí todas esses olhares, esse cuidado voltado para a história do Rio Grande do Norte, para a nossa ancestralidade, trazendo as raízes e de que forma tudo isso precisa ser cuidado, né? Trazendo inovação, também trazendo, né, novas perspectivas diante do que já existe, de todo esse sítio arqueológico, trazendo também, né, aprovação junto ao novo PAC. Eu quero saber, Ramon, como é que foi então ter esse projeto aprovado junto ao governo federal, diante de todo esse trabalho que foi feito, de toda essa construção, de embasamento teórico, de pesquisa, de planejar, né, como é que vai acontecer toda essa restauração e conservação desse patrimônio histórico aqui no nosso Rio Grande do Norte, em Extremóis. Sim, sim. Esse prêmio, essa conquista, né, do edital do novo PAC, ele representa não só uma simples conquista acadêmica para mim, claro, não simples, mas grandiosa, né, porque é único ter um trabalho de conclusão de curso tendo esse tipo de reconhecimento, mas também ele é resultado de anos de dedicação, de um trabalho árduo, de determinação, e essa conquista também representa um pouco da conquista da Escola de Arquitetura também de Pau dos Ferros, né, de como ela está inserida nesse semiárido, de como ela está transformando a vida de tantas pessoas no semiárido. Então, eu estou realmente, verdadeiramente honrado por ter meu trabalho reconhecido dessa forma. E vamos aí continuar, temos muito trabalho pela frente, estamos esforçando para poder alcançar essa excelência, né, porque é um trabalho muito minucioso. O PAC, ele vai estar, ele está nessa primeira etapa, ele está voltado mais para a questão dos projetos, né, a parte dos projetos complementares, projetos de arquitetura, de estudos, de ensaios, de arqueologia, de historiografia, de antropologia. Então, é um grande trabalho interdisciplinar, tem muita coisa ainda a acontecer, mas o TCC ele foi um pontapé muito significante para ter a valorização desse bem que merece tanto reconhecimento, né? E assim, para uma pessoa, um simples estudante de arquitetura que sonhava em transformar um pouco da significância do pertencimento dessas pessoas da própria cidade de Extremóis, isso alavanca, assim, tem um significado muito especial, né? E diante de toda essa dificuldade também de sair de Extremóis, de ir para Pau dos Ferros, desbravar o Rio Grande do Norte para poder estudar, de todo o apoio também que tive dos meus pais, para poder, toda a luta que eles tiveram para poder me manter também na cidade, que não é fácil, né? Ter um filho a mais de 300 quilômetros de distância, mas também de todos os meus amigos que me apoiaram, essa família que construí em Pau dos Ferros de amigos que eu carrego comigo no coração durante muitos anos da minha vida. Também todos os meus professores, os docentes com as contribuições, os docentes que estiveram também na minha banca, né? Já aproveito para agradecer a todas essas pessoas, os meus amigos que tanto me apoiam e têm me apoiado nesse processo, porque realmente agora é só uma parte, uma porcentagem do que está para acontecer, né? Mas tem muito trabalho ainda a acontecer, tem muita coisa ainda que vamos precisar dessa força-tarefa, né, para poder dar conta da magnitude do projeto, porque realmente é um projeto único em toda a escala nacional, né? Esse tipo de projeto não tem esse tipo de intervenção em nenhum lugar do território brasileiro. Apenas em São José do Queimado tem uma tipologia de estrutura muito parecida de uma facilitação de leitura, mas essa tipologia de estrutura a gente só vai ver na Europa, né? Então a gente tem realmente um projeto pioneiro, né, nessa tipologia de projeto, de um restauro dito alusivo,
né, fazendo alusão a essa antiga ambiência da igreja. E é uma felicidade imensa, né, estar partilhando de tudo isso, desde todo esse trabalho, anos de esforço, né, de empenho, e estar colhendo um pouco desses frutos agora, né, mas tem muito trabalho ainda a acontecer. Já falando sobre todo esse percurso ainda a ser percorrido, né, diante dessas realizações de sonhos, de ver conquistas de etapas, o que aguardarmos dessas próximas ações, de prazos, de cronograma, como é que fica aí todo esse fluxo de trabalho, Ramon? Então, como mencionei, o novo PAC, né, ele está destinado apenas à etapa de projetos complementares. Ainda não é a etapa de execução, mas que a gente está lutando para essas emendas. Também é necessário já salientar que durante a produção do meu TCC, né, quando eu tinha concluído, eu estava trabalhando na Secretaria de Obras de Extremóis e a gente conseguiu pactuar, né, o acordo de cidades irmãs entre a cidade de Extremóis daqui e a cidade de Extremóis de Portugal, a que inspirou a cidade de Extremóis. Então, nós temos esse acordo já firmado e vamos receber o embaixador de Portugal também, que está interessado em conhecer um pouco desse projeto. Temos outras formas também de financiamento que estamos buscando, mas estamos à procura realmente desses incentivos, né? Então, essa parte do novo PAC, ele vai estar financiando as questões de projetuais, né? Como eu falei, dos estudos, dos ensaios. Nós temos alguns prazos a cumprir, até pelo menos porque é ano de eleição, né? Então, temos alguns prazos para cumprir antes, até que seja feita a contratação dos projetos posteriormente, mas que tem muitas coisas ainda a rolar, né? A gente está nessa etapa de dedução das metas, do orçamento, do que está destinado até agora, cerca de R$350 mil para a parte da contratação dos projetos, e a gente está um pouco dessa dedução do orçamento, né, de quais etapas vão ser necessárias, dos estudos, das tipologias de estudos, dos diagnósticos, se vai necessário para prospecções, né, que são parte dos estudos arqueológicos. Então, realmente, nós temos um grande cenário aí a ainda desbravar, né? Mas que estamos aí com nossa equipe, com o apoio da equipe da Secretaria de Obras de Extremóis, a quem também eu tenho um grande carinho, e aqui já fica o meu agradecimento também, que está nesse trabalho, nessa força-tarefa, dia e noite. A gente está batalhando para conseguir tá publicando, tá enviando para o PAC, né, essas metas dos formulários, das informações, do orçamento, para poder deixar tudo amarradinho e sair tudo da forma mais excelente possível. Mas temos muito trabalho. Sonhos diante de todas essas conquistas, dessas perspectivas? Então, eu acho que o sonho ele já está sendo um pouco degustado, né, do que está acontecendo agora. E aí, realmente, como o projeto ele vem com essa forma de tentar fazer com que as pessoas reconheçam, se sintam pertencentes à cidade, eu acho que Extremóis ela tem uma certa... historicamente, ela já tem um pouco dessa ferida de pertencimento, desde quando os jesuítas eles adentram na cidade, né, que já existiam índios tupis-potiguares, jambus paiacus, e aí já tem um certo rompimento de cultura, e depois os Extremóis, que jesuítas são expulsos, Extremóis passa a pertencer a Ceará-Mirim, Extremóis fica um pouco à deriva ali, fica um pouco negligenciado. Então, esse cenário de negligência ele já é histórico, e as pessoas atualmente ainda tem um pouco desse senso, sabe, de não ter tanto pertencimento à cidade de Extremóis. E também, como o Natal ela não tem mais para onde crescer, ela cresceu muito para Extremóis, né? Então a população ela teve um boom populacional muito grande, e essas pessoas novas elas não conhecem a história da cidade que elas estão inseridas, que estão morando, né? Então como que a gente pode incentivar um pouco disso? Então isso também faz parte do sonhar diante desse projeto, né? Mas além disso nós temos justamente o sonho de conseguir executar, o sonho de ter esse incentivo, de conseguir formas de financiamento do projeto, mas
Enfim, eu acho que são muitos sonhos, mas o principal é esse, fazer com que as pessoas reconheçam esse bem, conheçam o valor que ele tem diante de toda a sua história, diante de toda a sua magnitude, e com que as pessoas elas se sintam pertencentes à cidade, a essa história da cidade, elas agarrem e contem, olha, eu sou filho de Extremóis, eu sou filho da cidade que tem isso, eu sou filho da cidade do Grude, e a gente precisa incentivar esse tipo de pertencimento, porque isso também é um patrimônio material que ele não é dissociado do imaterial, né? Então, o patrimônio material e imaterial, ele está sempre ali andando junto, né? Um pouco dessa significância do que as pessoas reconhecem. Não adianta haver um patrimônio tombado se as pessoas não reconhecem, né? Então, é necessário esse reconhecimento da população, e esse é o grande sonho, né? De reconhecimento do que é esse bem, essa história de que desde criança eu acompanho e vivencio, e que eu preciso que o mundo conheça um pouco também dessa história. Parabéns, Ramon Bezerra, pela iniciativa, pelo trabalho, que venham mais e mais sonhos a serem realizados ao longo de todo esse processo tão importante em prol da nossa história, da nossa identidade, das nossas raízes. Quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, como é que faz? Então, a gente está fazendo algumas postagens no próprio Instagram, né? Tá aí na tela o Instagram, @arquiramonbezerra. Também quem quiser ver um pouco do TCC, ele tá também no repositório da UFES, né? Com o título Manifesto Face à Inércia, é só colocar meu nome, você vai poder acompanhar um pouco. E também a gente pode, quem quiser entrar em contato por meio do Instagram, também pode falar comigo, tiver alguma dúvida, quiser participar um pouco desse processo também, a gente vai estar distribuindo um pouco dessas informações também nesses meios. E é isso. Muito obrigada, Ramon, e até a próxima. Muito obrigada. Fico aqui já expressando minha profunda gratidão a todos que tornaram esse momento possível. Muito obrigado. Novamente, essa conquista não é apenas minha, mas de várias pessoas que me apoiaram ao longo desse caminho, e também pelo amor à minha cidade, Extremóis. E muito obrigada a todos. É uma alegria trazer essas histórias aqui para o nosso Meta, também compartilhar com você que está aí acompanhando o nosso programa.